Olá, professores, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Eu estou aqui para dar uma dica sobre o manual do professor aqui, tá bom? Uma dica de uma habilidade importante quando nós vamos ensinar aos nossos alunos. Na dica dessa semana, aqui, olha só, Doutrina e Convênio 110, parte 1, que vocês vão ensinar nessa semana, tem uma coisa interessante aqui, ó. Tem uma sugestão didática de como melhorar nossa didática. Ela está bem aqui, ó. Você vai descendo, descendo, descendo. Dentro dessa casinha aqui, ó, dessa caixinha aqui, ó, concentrar-se nos princípios de conversão. O que que significa isso? Eu tenho que, ao preparar minha aula, ao ensinar na classe de seminário, eu tenho que focar em princípios que levem à conversão dos jovens, que levem os jovens a Jesus Cristo, tá bom? Então, como é que essa habilidade ela pode ser aprendida? Então, aqui já estão duas perguntinhas referentes a essa habilidade, mas vamos falar sobre a habilidade em si. Aqui, ó, se você clicar aqui, vai direto para ela, tá bom? Se você clicar aqui, vai direto para a habilidade. Ah, Rogério, onde estão essas habilidades que estão sendo ensinadas ou que a gente pode aprender? Se a gente vai em manuais chamados, aqui na Biblioteca do Evangelho, aqui nós temos seminários e institutos. Aí dentro de seminários e institutos, eu tenho aperfeiçoamento didático do professor. Aperfeiçoamento de quem? Seu aperfeiçoamento, tá bom? E aí aqui eu tenho vários conteúdos. Essa especificamente está aqui, ó, incentivar o aprendizado diligente. Aqui, ó, concentrar-se, tem várias habilidades aqui dentro, ó. Resistir, concentrar no professor, costuma fazer, e assim por diante. Tem várias habilidades aqui dentro dessa designação específica aqui, tá bom? Vamos falar aqui sobre concentrar-se nas verdades que levam à conversão e edificam a fé em Jesus Cristo. Então, o propósito dessa habilidade em fazer boas perguntas, o segredo do ensino sempre está nas boas perguntas. E como é que eu melhoro minhas perguntas? Aqui está uma dica, tá bom? Olha o que o Elder Henry Bjarne falou. Os princípios de conversão são aqueles que nos levam a obedecer à vontade de Deus. Algumas pessoas pensam nesses princípios de conversão como verdades, doutrinas e princípios, tá bom? A gente vai chamar essas doutrinas e princípios de verdades de conversão ou princípios de conversão, tá? Não importa qual o nome que você vai dar para ela. A ideia é que ajude o jovem a se converter a Jesus Cristo, a buscar Jesus Cristo, tá bom? Então, uma maneira de ajudar os alunos a identificar e declarar os princípios de conversão é fazer uma pergunta que os incentive a procurar frases que ajudam a aumentar nossa fé e obediência à vontade de Deus. Então, a primeira coisa aqui, a primeira maneira, é nós lemos um versículo, lemos dois versículos, lemos um bloco de versículos ali. Depois que eu ler aqueles versículos, eu faço uma pergunta que faça os jovens voltar-se ao versículo e encontrem nesse versículo algumas verdades que são importantes ou princípios de conversão, que vai ajudar os jovens a se conectarem com o Salvador Jesus Cristo ou quererem obedecer aos mandamentos do Salvador Jesus Cristo. Outra maneira de ajudar os jovens nesse processo é que quando eles compartilham experiências, vamos lá. Outra maneira de ajudá-los a identificar e declarar os princípios de conversão é fazer perguntas de acompanhamento. Depois que o aluno contar uma história, experiência ou fizer uma explanação. O que seria uma pergunta de acompanhamento? O jovem contou uma história, ele explicou um princípio, ele declarou uma verdade, mas de uma maneira muito longa. Ele contou uma experiência longa. A verdade está ali dentro dessa experiência. Mas como é que eu faço, então, para trazer essa verdade à tona para o restante da aula? Talvez quando o jovem começou a contar a experiência deles, meio que o resto da sala meio que dispersou. Então, e eu, como professor, eu escuto a história do jovem, escuto a história do meu aluno, valorizo essa história e faço uma pergunta em cima dessa história, tá bom? Vamos ver como é que a gente faz isso, então. Primeiramente, a primeira parte. Vou voltar lá para a lição, tá bom? Vamos voltar aqui para a lição. Então, depois de ler Doutrina e Convênios 110, do 5 ao 6, do 5 ao 10, eu pergunto aqui para os meus jovens, que palavras ou frases nesses versículos foram significativas ou interessantes para você? Que palavras que vocês consideram importantes dentro desses versículos? Que palavras que vocês acham interessantes, que saltam aos olhos seus nesses versículos? Que palavras estão se destacando para vocês ao ler esses versículos? Percebe? Eu estou voltando, fazendo eles voltarem-se para os versículos e encontrarem verdades ou princípios de conversão ali. Mas a miúde, que são guardados, às vezes escondidos ou empacotados dentro da escritura ali. Como que os versículos 5 e 8 podem ajudar a nos preparar para nos aproximarmos do Senhor no templo? Olha que interessante. Então, o que esses dois versículos ali, esses versículos, estão referenciando-se a respeito do templo? Então, eu estou pedindo para os jovens voltarem para esses versículos e encontrarem essas verdades, esses princípios de conversão em relação ao Senhor e ao templo.
Então, eu estou conectando o Senhor com o templo, associando esses versículos. Aí o jovem vai me contar o que ele encontrou ali, tá bom? Então, outra maneira, então, essa aqui é quando ele volta para a escritura e conta. Qual é a outra maneira? Então, vamos lá. A outra maneira, o segundo aspecto, então, eu já aprendi a fazer perguntas que fazem isso voltarem para a escritura. A segunda parte é o seguinte: Maria declara uma experiência em que fez uma pergunta em uma oração e recebeu uma resposta que ela não queria. Ou seja, ela contou uma história bem longa a respeito da oração dela. E aí eu, como professor, Maria, em uma frase, o que você aprendeu com essa experiência que pode ajudar outras pessoas a ter fé em Jesus Cristo e seguir sua orientação? Maria, em uma frase, como é que você resumiria essa experiência e trouxesse uma lição que você aprendeu sobre como as pessoas podem se voltar e ter fé em Jesus Cristo e até seguir seus mandamentos? Maria, como que essa experiência, em uma pequena frase, uma frase curta, ajuda outras pessoas e ajuda você a se lembrar e ter fé no Salvador Jesus Cristo? Percebe? Então, eu pego a experiência da Maria e peço para ela resumir, deixar ela curta. Ela vira, então, um princípio que leva à conversão. É uma frase curta ali. Caio acabou de fazer uma maravilhosa, mas longa explanação sobre o que aprendeu em seu estudo sobre as escrituras da noite anterior. Provavelmente a classe dispersou nesse momento. Aí eu pergunto para o Caio, Caio, em uma declaração simples, numa frase curta, o que você aprendeu que o ajudará a se aproximar do Pai Celestial e de Jesus Cristo? Então o Caio tem que pensar agora num princípio que leva à conversão, numa frase curta. Se ele foi longo de novo, Caio, por favor, curta, bem curtinha. Pensa numa frase pequena ali. Como você resumiria isso? Aí o Caio vai trazer, garanto para você, a sala vai prestar mais atenção nas frases curtas do que nas histórias longas. Gente, então essa aqui foram algumas dicas. Dentro desse manual que eu mostrei para vocês agora, dessa habilidade, tem aqui um vídeo explicando como fazer isso. Tem uma prática que você pode fazer usando outras escrituras. E aí, pedindo para você fazer essas práticas que a gente fez agora. E tem uma maneira de você incorporar isso melhor. Você praticou duas habilidades agora, rapidamente, que ajudam o aluno a identificar e estabelecer claramente os princípios de conversão. Perguntas de pesquisa e perguntas de acompanhamento. E agora, o que você pode fazer então? Talvez botando um cartãozinho nas suas escrituras, ou para lembrar você, como posso ajudar meus alunos a identificar e declarar um princípio de conversão? Então, para você lembrar de fazer isso mais vezes em suas preparações de aula. Tá joia? Espero que tenha ajudado vocês. Se tiverem perguntas e comentários, escrevam lá embaixo nos comentários que a gente vai ajudar vocês, tá bom? Um forte abraço, professores, até mais.